Meus amigos, olha só. Acho que nem todo mundo percebeu a grande jogada que o presidente Bolsonaro fez em prol da direita e do Brasil como um todo. Muita gente que deveria não está falando a respeito dos detalhes da sua decisão. E realmente o presidente Bolsonaro mostrou novamente que é o grande líder dessa nação. Mesmo estando preso, esquecido, abandonado por aqueles que outrora o apoiaram, tiraram foto na campanha, Bolsonaro 22, não sei o que, agora viraram as costas, né? Longe dos seus filhos, dos seus netos, da sua família e talvez não, certamente a maior vítima dessa perseguição implacável do sistema. Quer dizer, antes de Bolsonaro aparecer no cenário político nacional, o Brasil era um. Depois de Bolsonaro, o Brasil virou outro. Tudo funcionava na mais perfeita harmonia, não é mesmo? Todo mundo ganhava o seu e todo mundo ficava quieto, ninguém incomodava ninguém. Daí surgiu Bolsonaro, despertou esse sentimento patriótico no peito de todo brasileiro, despertou o interesse por política na grande parcela da sociedade. E aí o sistema se viu incomodado, porque as pessoas começaram a acompanhar, começaram a questionar. Hoje a gente conhece os ministros do Supremo, hoje a gente sabe a estrutura da administração pública, como é que as coisas funcionam, qual é o maior problema do Brasil hoje. E é claro, isso não deixou o sistema satisfeito e tratou então dessa grande vingança contra Bolsonaro. E lamentavelmente ele está hoje numa situação sim, correndo risco de morte, né? Então vamos orar para o presidente Bolsonaro, para que Deus proteja, para que Deus o guarde e o recupere, porque a gente precisa dele aqui novamente. E esse dia vai chegar, se Deus quiser. Mas de qualquer maneira, o presidente Bolsonaro enfrentando tudo isso, agora aí vai passar por uma nova cirurgia, já é a terceira num curto espaço de tempo. Mesmo enfrentando tudo isso, Bolsonaro ainda é o líder que essa nação precisa. E pouca gente percebeu isso. Vejam, na semana passada ele estava com uma entrevista agendada ao Metrópolis, né? Só que na semana passada começou a estourar aí as denúncias do Globo, da Malu Gaspar, contra Alexandre de Moraes, mostrando a relação ali dele com Daniel Vorcaro, mostrando que o contrato da Viviane Barça, sua esposa, tem coisas muito mais obscuras que ainda serão expostas, mostrando que ele, Alexandre de Moraes, entrou em contato com o presidente do Banco Central para, muito provavelmente, fazer lobby em favor do Banco Master e mostrando outras questões ali. Então, o presidente Bolsonaro viu realmente que essa era uma oportunidade que ele não poderia atrapalhar, porque a entrevista dele ia tomar conta do debate público. Isso aí ninguém tem dúvida. Então, Bolsonaro abriu mão de dar essa entrevista, abriu mão de falar, mesmo sofrendo toda essa perseguição que ele sabe, né, esse golpe da Disney fantasioso que não aconteceu, preso por um crime que não cometeu, aliás, preso por um crime que não aconteceu, mesmo tendo a oportunidade de vir a público e falar, né, ele simplesmente abriu mão e falou, não, deixa o pau torar. Deixe esse caso do Alexandre de Moraes reverberar ainda mais, porque a gente precisa aproveitar o momento para dar exposição, para desgastar a imagem e para pavimentar o caminho para um impeachment. E isso é não só uma estratégia política, como um gesto, eu não sei se altruísta é a palavra certa, mas é um gesto de um estadista. Estadista é aquele que abre mão da sua popularidade, abre mão de qualquer questão pessoal em prol do futuro da nação, em prol de uma questão de fato de Estado para o povo. E é o que ele está fazendo nesse momento, que o povo precisa se livrar desse tirano, né? E a segunda coisa, que pouca gente percebeu, eu não estou vendo realmente muita gente falar a respeito, né? Um ou outro aí. A carta que o presidente Bolsonaro deixou. Nessa carta, ele confirma a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência em 2026. E, gente, por que ele fez isso? Porque ele ia entrar em cirurgia. Então ele sabia que qualquer cirurgia pode ter complicação. Qualquer cirurgia pode ser fatal. Ele sabia que poderia não acordar. E para evitar que houvesse um racha na direita, não é fácil falar isso, tá, pessoal? Não é fácil, mas é a realidade, ela precisa ser dita, né? Sabendo o que poderia acontecer e sabendo que sem uma confirmação dele diretamente, isso poderia causar um racha na direita. Isso poderia causar muitos problemas. Ele deixa essa carta para evitar que esses problemas surgissem caso alguma coisa desse errado, caso ele não voltasse da cirurgia.
É claro, Deus sabe o que faz, tá tudo nas mãos dele, e a gente deve orar para que ele se recupere e volte aí ao cenário político, volte, né, ganhe a sua liberdade novamente, possa conviver com a sua família, enfim. Mas ele sabe que esse dia pode não chegar. E novamente, não é fácil falar sobre isso, mas alguém duvida que é o que o sistema quer? Que Bolsonaro morra? Alguém duvida? A gente tem que falar o português claro. Essa é a vontade deles. Eles não queriam Bolsonaro preso, eles queriam Bolsonaro morto. Essa é a verdade, todo mundo sabe disso. E não precisamos citar nomes aqui. A vontade deles é a mesma do Adélio, né? Eles só não podem fazer isso abertamente, mas todo o possível para atingir esse objetivo, eles vão fazer. E o que nos resta é orar. Vocês não sabem o poder que uma oração tem, meus amigos. Então, vamos orar pela vida do presidente Bolsonaro, pela segurança dele, pela segurança do Flávio, porque nada vai me convencer que eles não vão tentar alguma coisa contra o Flávio também. Fizeram isso em 2018, não porque era o Bolsonaro, eles não tinham nada contra o Bolsonaro, mas porque eles viram que Bolsonaro poderia derrotar o PT, poderia evitar que o PT permanecesse no poder. Eles perceberam isso, e a única maneira de frear Bolsonaro era justamente atentando contra a sua vida. E foi o que fizeram. E nada impede e nada vai me convencer que possam fazer o mesmo ou tentar contra o Flávio Bolsonaro. Então vamos orar por eles, por toda a família, né? Para que a gente possa chegar em 2026 nas eleições e tirar essa gente que jamais deveria ter voltado à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin. Então finalizo dizendo que o presidente Bolsonaro é sim o grande líder que essa nação ainda tem. Porque mesmo estando nessa situação que ele está aí, ó, dando o norte que o Brasil realmente precisa.